A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu quero deixar uma mensagem para você. Minha esposa falou para mim hoje não citar igreja. Eu não cito denominação, praga de igreja. Você quer ver algumas coisas lindas, bonitas de igreja? Entra no Instagram agora, dá uma passadinha no Instagram e mostra para mim se o que está acontecendo em algumas denominações é de Cristo, é de Deus. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe. Cada louco no seu lugar. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. João, testificando a respeito do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Apocalipse capítulo 22, eu vou ler 22, 16. Eu, Jesus, ele que está falando, eu, Jesus, envio o meu anjo para vós testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandente estrela da manhã. O Espírito e a esposa diz, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todos aqueles que ouvem a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles a praga que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Quando nós citamos algumas coisas que está sendo, não vou dizer pregado, porque isso não é pregação, não é pregação. Algumas coisas que você vê hoje em culto, em culto, vou falar de culto. Você acredita que essas pessoas estão pregando o que está escrito aqui na palavra, ou eles estão tirando algum contexto da palavra de Deus e indo por conta? Porque, querido, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu estava conversando com minha esposa, nós sentamos ali para conversar, porque a gente entra, lógico que eu não sei você, mas a gente vê. Não é só nós não, quando nós estamos ministrando, às vezes você fala, ministra só crítica contra as igrejas, mas as igrejas hoje, tá feio o negócio, tá lá no Instagram, tá lá no Facebook, são coisas que não condizem com a palavra de Deus. Jesus está voltando, não é tempo de brincar, é tempo de a gente entrar, sabe, no nosso aposento, pedir a graça e a misericórdia de Deus. Agora, eu vejo Deus trabalhando de uma maneira tão linda e tão maravilhosa. Ontem eu acordei, minha esposa me chamando, era negócio de 2 horas da manhã. Eu estava em um lugar e tinha uma pessoa endemoniada, e aquela pessoa partia para cima de mim e eu começava a expulsar o demônio dela. E acordei minha esposa chamando, o que é que você está fazendo? Estou expulsando demônio, não sei de quem aqui, 2 horas da manhã. Voltando, a igreja de Cristo na terra, será que ela está fazendo as coisas como diz a palavra do Senhor? Porque Deus está dizendo que em breve Ele vem. Qualquer que tirar ou acrescentar alguma coisa deste livro, da palavra de Deus, vai ter a consequência. Eu acho que a minha esposa falou hoje, a máscara das igrejas está caindo, está vindo à tona. Pessoas, querido, que eu vou lhe dizer, Deus tenha de misericórdia. Eu vi uma reportagem esse dia, o cara conversando com algum jovem, fazendo uma entrevista com algum jovem, e ele perguntou para a jovem, sobre religião, qual é a religião que você não gosta de seguir? Ela falou, evangélica. Ele falou, por quê? Eu vou na balada, eu vejo a irmãzinha que está lá na igreja cantando. Eu vou a um show em um bar, eu vejo
a irmãzinha ou o irmãozinho que está lá tocando, que está lá. É um negócio, querido, que Deus tenha de misericórdia. É tempo de nós acordarmos para a vida. Jesus está voltando e não é tempo de brincar. Então é tempo de nós andar com Deus no coração, buscar Jesus, pedir a graça dele e a misericórdia dele. Eu trabalho com um rapaz, ele é levita. Esse rapaz passou por um processo difícil e o tempo que ele estava sofrendo, né, com droga, estava na igreja, depois saiu. Tem 2 anos fora da igreja. Ele falou que não teve um jovem, um membro da igreja que foi atrás dele para levar ele de volta para a igreja. E ele está passando por um processo difícil. E eu estou orando pela vida desse rapaz. Nós temos que deixar Jesus entrar no nosso coração, na nossa mente, e nós pregamos o evangélico verdadeiro. Deus está dizendo, eu, Jesus, envio o meu anjo para vós testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandente estrela da manhã. Não há outro. E não adianta querer inventar aquilo. Não adianta, hoje eu vou lhe dizer, sabe como que está as igrejas? Pastor, qual é a área que o diabo está tentando mais as pessoas? Dentro das igrejas. O diabo está dentro das igrejas. E como que tem capeta dentro das igrejas hoje? Então você vê umas coisas que quem medita na palavra de Deus, que quem estuda a palavra de Deus, vê o que está acontecendo agora, é o que está se cumprindo em Apocalipse, né? Que veria tempo de algumas coisas acontecer que está uma confusão, está um negócio terrível, eu falo para você. E a gente fica vendo essas coisas, não é que a gente vai ver só o lado ruim, né? Porque tem o lado bom. As igrejas que ainda traz a sua doutrina, que prega o evangelho, essas igrejas elas estão paradas, não é que elas estão paradas, ninguém cita elas porque as pessoas vão do outro lado da história. Então, pastores de Cristo Jesus, vamos fazer o que está na palavra de Deus. Não precisa inventar, pastor. Eu acho que a igreja ela tem poucas pessoas hoje. Tem igreja que está com membro, há 40 anos é os mesmos membros, não entra ninguém, não muda ninguém, é só aquilo. Então, o que eu vejo hoje, e o que Deus nos mostra, é que para ter um mover dentro dessas igrejas, eles fazem algumas coisas para ver se muda, se faz alguma coisa. Agora, as pessoas estão indo para o inferno, estão na droga, na prostituição. Pregar o evangélico é pouco que prega. Fazer uma visita à igreja na casa de um irmão, de uma irmã que está passando por um processo difícil, poucos vão. Isso é pregar o evangelho, pregar o ide a toda criatura, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a função que nós temos que fazer nessa terra? Qual é o dever, o compromisso que nós temos de fazer como pastor, pastoras na terra? Pregar o evangelho, mas eu digo para você, pregar o evangelho verdadeiro. Poucos estão pregando hoje. E aqueles que pregam o evangelho verdadeiro, que buscam, eles são criticados. Recebe crítica, porque dói a ferida de quem está em pecado. Quando você traz uma mensagem dessa sobre as igrejas, sobre o cristianismo na terra, eu não cito denominações, placa de igreja. Eu falo igreja, mas não cito placa de igreja. Elas precisam voltar ao tempo da adoração, o tempo de quebrantamento, o tempo que se fazia um culto, se juntava. Eu vim desse tempo. Eu vejo que nós chegava dia de culto, Deus falava conosco naquela. Eu era obreiro na época e o pastor daquela igreja falava: não vai ter culto hoje. O culto hoje vai ser de adoração para Jesus. Então, o que é que a gente fazia? Socava a cara no pó, meu irmão, adorava. E era cheio do poder, da presença do Espírito Santo. Então, a essência da adoração, ela está saindo de dentro das igrejas. E eu vou dizer uma coisa, se você perguntar para mim, pastor, vai melhorar? Eu digo, mas não, vai piorar. Vai piorar, pode ter certeza, vai piorar. A coisa vai vir pior ainda, vai piorar. Escândalo por cima de escândalo, é loucura. É loucura. É loucura. Eu vi hoje meu irmão pregador pregando, acaba dançando, mas Jesus aqui não dá para ficar quieto.
Mas não é só nós, porque quando nós não vamos deixar isso, ficar quieto, não, nós temos que pregar o evangelho, nós temos que falar, pôr a boca no trombone, doa quem doer, ache bom quem quiser xingar, xingue, quem quiser reclamar, reclame, mas tem que pregar o evangelho. Que baderna é essa? Que denominação, que tempo que nós estamos vivenciando de pregar o evangelho verdadeiro, pregar o evangelho que João determinou para cada um? Não é isso? Capítulo 22, versículo 1, o rio da água da vida. Jesus é água que purifica, é água que sara, é água que transborda. Eu precisei de entrar na água, no rio da água da vida, para ser transformado. Hoje se prega um evangelho, pessoas sem transformação do jeito que está. Eu não vou nem falar que tipo de pessoas pregam esse evangelho, porque o evangélico, ele é uma mudança. É uma mudança, e hoje não é uma mudança de tudo, de caráter, uma mudança espiritual tem que ter na vida do crente. Mas hoje está difícil. E eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, é preciso você, pastor, abrir os seus olhos com a sua igreja, senão a casa vai cair. Que é isso, pastor? Vai cair, vai cair. Não fique preocupado com isso que está acontecendo aí. Não fique preocupado com esse pula-pula, grita-grita, essa coiseira que está acontecendo aí, porque não tem nada com Deus. O demônio, Satanás, está dentro das igrejas e está devorando as igrejas. E as igrejas, elas estão vindo à tona aquilo que a máscara caiu, que nem minha esposa, a pastora Fabiana, falou, a máscara das igrejas estão caindo. E as pessoas que estão lá dentro, elas estão achando que tudo que está acontecendo lá dentro é Jesus. Não é, querido. Você vai ler a Bíblia, você vai pedir discernimento da palavra de Deus, você vai pedir conhecimento da palavra de Deus, você vai pedir o Espírito Santo, revelação da palavra de Deus. Você tem que ter intimidade com Jesus, para Ele te mostrar. Aí você vai, em vez de nos criticar, vai dizer é verdade o que o pastor está falando. Jesus está distante dessas igrejas. Misericórdia. Mas eu quero deixar para você essa mensagem. E que você procure não acrescentar nada do que está na Bíblia e nem tirar nada do que está na palavra de Deus. Porque você vai pagar um preço por isso. Você vai pagar um preço caríssimo por isso. Fique com essa mensagem e que Deus toque no seu coração. A minha esposa, a pastora Fabiana, também vai estar colocando daqui a pouco uma ministração do grupo Minuto com Deus. Deus, ele tem algo na nossa vida e nós temos que pregar o evangelho. Isso aqui é pregar o evangelho. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.